Oi, pessoal. Voltando aqui, então, a gente vai agora para a sessão das videoaulas, para o Lab dessa semana, tá? Então, aqui é aquela questão, né, se a gente estivesse lá no presencial, eu faria lá no início da aula uma passada, nesses exemplos que eu mostro aqui que eu trago para vocês, e depois, na última atividade, vocês desenvolvem o código, sozinhos, né? Então eu vou simular isso aqui, né, eu vou fazer três vídeos separados, um para cada atividade do Lab, para não ficar muito comprido, e aí vocês, então, vão ter o roteiro, e eu vou basicamente seguir um pouco o que está no roteiro, mas é importante que vocês, vendo aqui a videoaula, é importante que vocês voltem lá depois para o roteiro e reproduzam, né, o mesmo experimento que eu vou estar fazendo aqui, que vocês reproduzam na máquina de vocês, olhem para o código, mexam, façam alterações, tentem responder as perguntas que estão colocadas lá, tá? É super importante fazer todas as atividades, fazer na sequência que elas estão lá, tanto em 1, 2 e 3, que eu vou estar mostrando aqui para vocês, que o código já está pronto, e a 4 é para vocês implementarem. E aí, a 4 vai sair super fácil se vocês tiverem passado pelas 3 primeiras e entendido bem, tá? Se tentar ir, vou direto para 4 porque é só para entregar a 4, né? E aí vai ter dificuldade, e porque a informação vai estar para trás e você não vai estar pegando essa informação, tá? Então, o objetivo aqui é a gente justamente fazer alguns códigos, são códigos bem bobos, né? Não é num padrão, nenhuma aplicação específica, são exatamente para a gente mostrar o uso das variáveis de condição, para a gente fazer esse controle, essa gerência, assim, pontual de que momento a gente quer que as threads executem. A gente vai estar sempre disparando as threads vão ter lógicas distintas, né? E aí a gente quer justamente fazer algum tipo de controle, essa thread não pode executar antes da outra, e aí a gente usando a variável de condição para mostrar esse controle fino aí que a gente pode fazer, né, antes da thread terminar. Então, o primeiro exemplo, então eu vou passar para vocês o roteiro, eu vou passar para vocês esses códigos que eu estou mostrando aqui, e vocês vão poder reproduzir isso aqui. Em todos os códigos, eu estou colocando aqui em cima, no início, ó, a condição lógica daquela aplicação, então nos 3 casos eu vou ter uma condição lógica que está dada aqui, e que a minha implementação deve seguir e respeitar essa condição lógica, tá? Então, nesse primeiro exemplo, que é o código hello by, a condição lógica eu tenho threads B e tenho threads A, tá? Eu começo aqui com uma thread B, vou criar uma thread B e 2 threads A. A thread B, ela simplesmente imprime by, e as threads A simplesmente imprimem hello, um único hello. Eu tenho 2 threads A, então elas vão imprimir, cada uma vai imprimir hello, e a minha condição lógica é que a thread B só pode imprimir by depois que as threads A estiverem imprimido hello, né? Hello, hello, e aí o by. Mesmo que a thread B comece, tenha a condição de escrever antes, ela não vai poder. Então, esse controle, essa sincronização que a gente vai estar fazendo aqui com variáveis de condição. Então, eu vou ter uma variável aqui, uma constante que diz o número de threads, e passando aqui, então, pelo código, uma variável global, essa variável global, ela vai, x aqui, um nome bem sem dizer nada, né, mas o que ela está sendo usada aqui é justamente para nos dar informação de estado, que nesse caso é para refletir essa condição lógica que eu tenho, que é as threads A, elas podem começar a executar sem nenhuma restrição. Elas chegam, executam, escrevem hello, vão embora. A thread B é a única que está condicionada aqui. Ou seja, se ela chega, ela tem que verificar se ela pode imprimir by. Então, ela vai, precisa saber se se as outras 2 threads já executaram, essa é a condição, ela só pode imprimir by depois que as outras já imprimiram hello. Então, eu uso essa variável para as threads A incrementarem. Depois que elas imprimem, elas incrementam essa variável. Então, quando o x virar 2, é que a thread B pode executar. Essa foi a estratégia adotada aqui. Então, aqui tem a thread A, né? Ela tem aqui um log, tem um loop bobo aqui para ela gastar um tempinho. Aí ela imprime hello, que é a parte central aqui, a função central dela, imprime o hello. E aí, aí na sequência eu vou ter todo um trecho de código aqui, que é justamente para eu passar essa informação de estado, que vai dar condição da thread B executar.
Então ela vai, o que que a thread A vai fazer? Ela acabou de imprimir, ela vai incrementar essa variável de 1. Só que para fazer isso, ela precisa fazer com exclusão mútua, porque ela está acessando uma variável compartilhada. Não posso deixar duas threads A incrementando essa variável ao mesmo tempo, porque eu vou perder o incremento, como a gente já viu, né? Então, mesmo que sejam pouco incremento, a possibilidade de acontecer a condição de corrida é difícil, porque tem exatamente essa situação que as duas executem ao mesmo tempo, mas eu não posso nunca deixar uma condição de corrida descoberta. Então, eu tenho que usar a exclusão mútua. Então, ela vai e incrementa. E aí, eu tenho aqui a questão super importante aqui, que é o seguinte: não basta a variável, a thread A, incrementar x para indicar que ela acabou de imprimir hello. Eu preciso aqui considerar que, nesse momento, a thread B já pode ter tentado imprimir by. E como ela viu que as threads A ainda não tinham imprimido hello, as duas, porque a thread A acabou de imprimir agora, então ela não teria imprimido antes, e pode ser que a thread B já esteja bloqueada no momento em que a acabou de escrever hello. Então, além de incrementar x, ela tem que verificar se a condição, se a condição já está dada, né, se ela é a segunda thread A a imprimir, e aí sinalizar a thread B. Se ela não for a segunda, ela não precisa se preocupar em sinalizar, porque mesmo que B já esteja bloqueado, ela não adianta ela desbloquear B, porque ainda precisa a outra thread A imprimir. Então ela verifica só se já se chegou à condição que é necessária para B, e ela manda o sinal para o caso de B já estar bloqueada, né. Então ela incrementa, verifica se x é igual a 2. Se x for igual a 2, significa que ela é a segunda thread, e aí tem aqui um log para dizer, ela vai sinalizar a condição, e aí ela dá um signo na variável de condição. Eu tenho uma única variável de condição, que é usada pela thread B, tá? E uma variável de exclusão mútua, que eu não tinha falado aqui antes. Terminado isso, ela sai da seção crítica. Então, eu tenho uma seção crítica que começa aqui, uma seção crítica que termina aqui, justamente incorporando toda a parte de incremento da variável, de verificação e de sinalização, tá? E aí ela termina. Então, as duas threads A vão fazer a mesma coisa, tá? E a thread B, ela vai imprimir o log de que começou, aqui ela tem que imediatamente verificar a condição, porque ela não pode imprimir o by, que é a parte central, se as duas threads A não tiverem ainda imprimido o hello. Então ela vai perguntar por x. Se x ainda for menor que 2, significa que ou falta ainda uma thread A ou nenhuma thread A imprimiu. Então ela tem que se bloquear, ela vai chamar o wait. Aí toda aquela história, ela está olhando para a variável x, ela tem que olhar com exclusão mútua, então ela chamou o lock de mutex. Fez chamada de wait, ela indica em qual variável de condição ela vai esperar e passa o mesmo mutex que ela passou aqui, né? Para que o wait libere esse mutex e depois, quando ela for sinalizada, o wait pega esse mutex novamente, tá? E aí ela então sai, ela avisa aqui que ela recebeu o sinal, ela imprime o by e ela libera o mutex e termina. Repare que aqui, ó, eu pude usar if. Não preciso usar o while. Por que que eu não preciso usar o while? Aqui, porque a situação da minha aplicação não tem como o meu estado voltar para trás, diferente lá do produtor consumidor. Aqui, se uma thread A imprimiu, se outra thread imprimiu, ou seja, se o x já chegou a 2, né, o que seria? Eu chego aqui e o x ainda não chegou a 2, então eu me bloqueio. Mas quando eu for sinalizada, quando é que eu vou ser sinalizada? Ela só vai ser sinalizada quando o x chegar a 2. Então, o x chegou a 2 é que ela vai ser sinalizada. Não tem como o x voltar para trás, porque a thread A não vai desfazer isso, não vai voltar para trás. Então, aqui é uma situação em que, uma vez que eu sou desbloqueada do wait, é porque a condição já foi dada, favorável, e não tem como ela deixar de ser favorável. Então, ela pode seguir em frente sem testar a condição de novo. Então, há situações em que eu posso abdicar do while, quer dizer, eu saio do wait, já sigo em frente sem precisar testar a condição de novo. Mas o default é sempre eu pensar, eu tenho que sempre botar esse wait dentro de um while. Aí eu verifico. Para esse problema, pode acontecer de uma vez eu ser sinalizada, porque eu cheguei no estado correto, a aplicação chegou no estado correto, pode acontecer de o estado deixar de estar correto? Se não, eu posso botar o if. Caso contrário, eu deixo o while, tá?
Só economizando um teste aqui, na verdade. Bom, aí ela saiu, seguiu em frente, ou seja, a thread B pode tanto começar depois que A e B e as 2 A já executaram, ela não chega a se bloquear e imprime by e termina, ou ela pode se bloquear, receber a sinalização e aí imprimir by e terminar, tá? A função main está fazendo aqui as inicializações das variáveis de sincronização, está criando o vetor para colocar os identificadores das threads, e aí está criando as 3 threads. Explicitamente, são só para ficar mais fácil aqui, né? A thread, você criando explicitamente uma thread A, outra thread A, podia estar dentro do loop, mas como eram 2 só, eu coloquei aqui 2 linhas, e a thread B. Então, a thread B está sendo a última a ser criada, está meio que favorecendo a situação em que as 2 As vão imprimir primeiro, tá? E então, se eu inverto, depois a gente pode experimentar invertendo essa ordem de criação. De qualquer forma, a ordem de criação, como a gente já viu, não indica que elas vão executar exatamente nessa ordem. Pode acontecer das threads serem, uma thread A ser criada e a thread B lá acabar sendo executando na frente, tá? A main está fazendo um join só para imprimir um fim aqui no final, tá? De log, que é o fim que terminou. E aí tem a liberação aqui das minhas variáveis de sincronização, ok? Deixa eu então... Deixa eu sair daqui que eu estou na execução anterior. E aí eu estou fazendo, então, estou aqui GCC, hello by, menos wall, menos lp thread. Eu estou deixando ele gerar o arquivo executável default, que é o a.out, tá? Então, aqui deixa eu fazer 2 execuções. Aqui, então, ó, na primeira execução, B começou na frente, ó, e aí ela viu x igual a 0, vai se bloquear, ou seja, as threads ainda não imprimiram. Então, thread A imprimiu, outra thread A imprimiu, e aí x chegou a 2, vai sinalizar, B recebeu, e aí imprimiu by e terminou. Isso aqui foi ótimo. Aqui as 2 As começaram, imprimiram, quando B começou, A já era 2. Não, B começou, e aí o segundo A sinalizou, o B nem chegou a se bloquear. Então, aquela sinalização nem foi usada, mas ela está sempre sinalizando, né? Sempre que ela não está perguntando se o B está bloqueado ou não, né? Porque até essa pergunta não é fácil de fazer aqui, né? Ela é a mesma história. Se eu chego o A que chega, que é o segundo a imprimir, ele sinaliza. Se B já estiver bloqueado, a sinalização vai servir. Se B não estiver bloqueado ainda, ela é ignorada. Então, nesse caso, ela é ignorada porque o B não tinha se bloqueado ainda. Aqui ela foi usada, né? Porque o B tinha se bloqueado, tá? Recebeu o sinal e foi realocado. Aqui ela sinalizou, não foi ser usado, o B, quando foi imprimir, já estava na situação em que ele podia imprimir, tá? Aqui, a mesma coisa, o B já entrou quando já estava liberado. A primeira situação foi a mais atípica, né? Aqui de novo, que B se bloqueou de novo. O primeiro A imprimiu, ele viu x igual a 1, então faltava o outro A, ele vai se bloquear, o outro A imprimiu, e aí ele recebeu o sinal e voltou e escreveu o by, tá? Então, se a gente vai tirando os logs aqui, né, a gente pode executar aqui diversas vezes e a gente vai sempre ver hello, hello e depois by, tá? Quer dizer, a gente está controlando essa ordem de execução interna aqui das threads, ok? Bom, o que acontece aqui, aí uma perguntinha que está lá no Lab, se eu colocar uma thread A só, né? Se eu aí seria assim, eu vir aqui e cancelo, por exemplo, a criação dessa thread, e aí fico com uma thread A apenas, né? Bom, o que vai acontecer é que, se eu olhar aqui, eu nunca vou chegar a ter x igual a 2. Se eu nunca chegar a ter x igual a 2, a thread B nunca vai conseguir executar, ela vai ficar bloqueada indefinidamente, e eu vou ter uma situação de deadlock sempre, porque a thread B nunca vai ser desbloqueada, ela sempre vai chegar e vai encontrar o estado que não é x igual a 2, ela vai se bloquear e não vai ter uma segunda thread A para desbloqueá-la, tá? Então, aqui a gente, ó, o A imprimiu, o B começou, ele fez x igual a 1, ele se bloqueia e não tem ninguém para desbloqueá-lo, então daqui eu não vou sair nunca. Aqui de novo, tá?
Então eu tenho uma situação que a gente chama isso, essa é uma situação de deadlock, que é o seguinte: a minha aplicação chega aqui num ponto em que ela não termina porque eu tenho uma thread que está bloqueada indefinidamente, porque eu não tenho a outra thread que precisa para desbloqueá-la. Aquilo que eu falei com vocês, uma thread que se bloqueia, ela nunca vai se desbloquear, precisa que outra thread a desbloqueie, né? Então eu não posso tirar uma thread A daqui, porque a minha condição está feita para que eu tenha duas impressões, né, de hello. E se eu não tiver, a thread B não consegue terminar, tá certo? É, agora, se eu, ao invés de volto aqui com a thread A, e se eu criar duas threads B? Eu criei duas threads B, vou botar aqui nessa última posição, o que que acontece aqui? Número de threads igual a 4. A aplicação vai funcionar? Aí o que que pode acontecer? Bom, a minha condição lógica vai ser a mesma para as duas threads B, basta que duas threads A tenham imprimido, né, e aí as threads B podem imprimir, as duas threads vão ter que esperar o X ser 2, uma vez que o X é 2, as duas threads B estão liberadas, tá? O que pode acontecer aqui? Aqui eu posso ter algumas execuções em que o programa vai terminar, mas ele vai executar corretamente, no sentido que a minha regra vai estar obedecida, porque uma thread B a mais, ela vai observar a mesma condição do X igual a 2, então a lógica vai estar sendo atendida. Mas eu posso ter situações de deadlock, como eu tive quando eu tirei uma thread A, que seria a aplicação não terminar nunca, uma thread ficar indefinidamente bloqueada. Por quê? Porque se acontecer das duas threads, por exemplo, B começarem e já se bloquearem, quando as duas threads A imprimirem o hello e mandarem a sinalização, como eu estou mandando apenas um signal, apenas uma das threads B vai ser desbloqueada e a outra não. E uma vai terminar e a outra vai ficar indefinidamente. Agora, eu posso ter uma situação em que as threads B começam depois das threads A terem executado. E aí elas sequer chegam a se bloquear e a minha aplicação termina. Então, se eu faço essa mexida, eu passo a ter uma condição de execução que ora pode funcionar bem e ora pode dar deadlock. Repara que a gente, anteriormente, no caso em que eu tinha duas As e uma B, a minha aplicação sempre terminava corretamente. Quando eu tirei uma A, eu inviabilizei a minha aplicação, porque a minha condição é que eu tenha duas impressões de A. Sem uma impressão, B nunca termina, então ela deu sempre deadlock. Agora, quando eu coloco uma B a mais, eu posso ter situações em que uma B vai ficar bloqueada indefinidamente, e outras situações não, vai depender da ordem que elas vão executar, tá? Aí, então eu já compilei de novo, aqui, ó, elas terminaram, aqui já não terminaram, duas execuções, A começou, então eu tive os dois hellos, quando B executou, duas Bs conseguiram terminar, a aplicação terminou com fim. Aqui, ó, as duas Bs começaram, chegaram a se bloquear, e aí então hello imprimiu, ele sinalizou, uma recebeu o sinal e terminou, e a outra ficou. Certo? Então, rapidamente, eu tive uma situação aqui de deadlock. Uma terminou, outra não terminou, tá? Então, aquela importância, né, de testar. Aqui está até acontecendo bastante o deadlock, né? Mas eu posso ter situações em que o deadlock depende de uma lógica, de uma sequência de ordem de execução bem mais difícil, que vai acontecer muito mais esporadicamente. E aí, o meu teste de executar 3 vezes não foi suficiente para pegar esse deadlock, né, aqui a gente está conseguindo ver ele acontecer mais facilmente. Então, se eu quiser consertar isso, o que que eu preciso fazer aqui? Essa é uma pergunta boa para fazer com vocês ao vivo, como vocês não estão aqui, eu já tenho que dar a resposta, né. Aqui, o que que vai acontecer? Aqui é uma situação em que eu tenho que deixar de usar o signal e usar o broadcast necessariamente, por quê? Quando a segunda thread A imprime, ela está dando condições para as duas threads B igualmente executarem. Então, ao invés de dar um signal, basta eu dar um broadcast, né, que é aquela sinalização que é todo mundo que está bloqueado é liberado, tá? Então, eu mando um sinal para todo mundo. E aí, se eu volto aqui, compilo e executo, agora eu tenho que terminar sempre, né, então aqui, ó, começou, as duas vezes começaram, seria aquela situação que eu teria deadlock, vieram as duas As, a segunda fez X igual a 2, sinalizou, mas sinalizou com broadcast, liberou as duas threads B, tá? Aqui de novo elas se bloquearam e liberou as duas,
Bloqueou. Nossa, agora elas estão sempre chegando. Agora teve uma situação em que ninguém se bloqueou, o broadcast foi emitido de qualquer forma, não precisou, não foi usado, as threads mesmo começaram depois e terminaram normalmente. Então elas terminariam normalmente. Mas nas 2 execuções anteriores, sem o broadcast, eu teria tido deadlock novamente. Ok? Isso aí. Então deixa eu voltar aqui com o Signal. E deixa eu voltar aqui com uma thread B apenas. E deixa eu voltar lá só para ficar a versão original. Certo? Então esse é o nosso primeiro exemplo do Lab, tá? E aí, como eu disse para vocês, vão lá e sigam o roteiro, peguem esse código, executem para vocês verem a execução. Se quiserem, mexam na ordem que as threads estão sendo criadas. Façam essas mexidas que a gente fez aqui, experimentem, 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 que é assim que a gente aprende, tá bom? Fecho aqui e volto na sequência.